meus dedos brancos enquanto eu encarava meu reflexo. O suave brilho da luz da manhã filtrava pela janela do meu quarto, lançando um tom dourado quente pelo vestido de noiva pendurado ao meu lado. Era tudo o que eu sempre sonhei. Mangas delicadas de renda, corpete ajustado, uma cauda fluida. Hoje deveria ser o meu dia, mas eu podia sentir. A tempestade se formando logo abaixo da superfície, uma batida suave na porta. Lorena? Eu me virei e vi meu noivo Rodrigo espiando pela porta, sua expressão indecifrável. Isso não era bom. Rodrigo sempre usava as emoções como um outdoor, alegria, empolgação, frustração. Mas agora, o rosto dele estava cuidadosamente neutro. Eu coloquei a escova de lado. O que aconteceu? Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Sua irmã me ligou ontem à noite. Meu estômago se revirou. Ela vai vir para o casamento, não é? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Rodrigo soltou um suspiro lento. Não só vindo. Ela quer caminhar pelo corredor antes de você, em um vestido de noiva. Silêncio. Ensurdecedor. Um horror lento e rastejante se infiltrou nas minhas veias, e por um momento eu pensei que poderia realmente rir. Era absurdo, insultante, mas ao mesmo tempo tão dolorosamente previsível. Minha irmã Vanessa tinha sido a filha de ouro dos meus pais, por tanto tempo quanto eu conseguia me lembrar. Se ela queria algo, ela conseguia. Se eu queria algo, eu ficava com o que sobrasse. E agora, music. Agora ela queria o meu casamento. Eu cerrei o maxilar, forçando a onda de amargura para baixo. E meus pais? Rodrigo se sentou na beira da cama, esfregando a mão no rosto. Eles estão apoiando ela. Acham que é justo já que ela é a mais velha e ainda não se casou. Meu aperto na penteadeira se intensificou. Justo, justo. Essa palavra nunca tinha funcionado a meu favor. Eu respirei fundo. E o que você disse? Rodrigo encontrou meus olhos, e pela primeira vez desde que entrou, um sorriso lento e quase malicioso puxou seus lábios. Eu disse a eles que pensaria sobre isso. Minhas sobrancelhas se franziram. Pensaria sobre isso? E então ele se inclinou para a frente, sua voz lenta. Lorena, vamos usar isso a nosso favor. Eu pisquei. Rodrigo era muitas coisas. Gentil, leal, protetor. Mas uma coisa que as pessoas sempre subestimavam nele era que ele era calculista quando precisava ser. Você realmente acha que eu deixaria isso acontecer? Ele continuou, seu tom ficando mais afiado. Que eu ficaria parado enquanto sua irmã transforma o nosso casamento na fantasia pessoal dela. Eu engoli em seco. Então por que não acabar com isso imediatamente? Porque se dissermos não agora, eles vão tentar sabotar as coisas de outra forma. Seus dedos tamborilaram contra o pé da cama. Mas se eles acharem que estão conseguindo o que querem, nós controlamos o jogo. Um arrepio desceu pela minha espinha. Eu conhecia aquele olhar. Já tinha visto antes, quando Rodrigo lidou com um senhorio corrupto que cobrava a mais pelo nosso primeiro apartamento, quando um colega de trabalho tentou jogar-lo para baixo por relatórios perdidos. Era o olhar de alguém armando uma armadilha. Um sorriso lento se espalhou pelos meus lábios. Me conte o plano. Rodrigo se inclinou, sua voz um sussurro. Vamos deixar eles acreditarem que venceram. Vamos deixar Vanessa achar que terá seu momento. Deixar meus sogros sentirem que estão ajudando pagando pelas coisas. Ele pausou. Então, quando o dia chegar, vamos garantir que ela nunca tenha a chance de caminhar por aquele corredor. Uma onda de algo, vindicação, empolgação, poder, borbulhou no meu peito. Pela primeira vez na vida, minha irmã estava prestes a aprender como era perder. Eu respirei devagar, deixando as palavras de Rodrigo penetrarem. Vamos deixar eles acharem que venceram. Era um jogo perigoso. Se não fôssemos cuidadosos, eles nos pisoteariam. Se jogássemos direito, minha irmã finalmente sentiria como era ser pega de surpresa. Eu me virei para Rodrigo, minha voz firme. Tudo bem. Me conte exatamente o que vamos fazer. O sorriso dele se alargou. Primeiro, damos a eles controle suficiente para se sentirem confiantes. Depois apertamos a coleira até eles estarem fundo demais para recuar. Eu assenti. Eu meus pés. Rodrigo se recostou no pé da cama. Eles vão seguir a liderança dela. Se ela pressionar por algo, eles vão pressionar também. Então deixamos ela pressionar. Só que não onde realmente importa. Eu expirei. Isso exigiria paciência. Anos de condicionamento tinham me ensinado que discutir com meus pais nunca funcionava. Eles torciam tudo até eu ser o problema.
até eu ser ingrata, difícil, egoísta, mas se jogássemos certo, finalmente viraríamos as táticas deles contra eles. Na noite seguinte, eu me sentei em frente aos meus pais e Vanessa, na sala de estar da minha casa de infância. Minha mãe sentava-se com rigidez na beira do sofá, mãos dobradas no colo como se estivesse em uma reunião real. Meu pai se recostava na cadeira, braços cruzados, olhos indecifráveis. E Vanessa, ela praticamente vibrava de empolgação, os dedos tamborilando no braço da cadeira, os lábios se contorcendo com um ar de superioridade mal contido. Então minha mãe começou, alisando a blusa. Rodrigo nos disse que estava aberto para discutir o arranjo. Você teve tempo para pensar sobre isso? Eu forcei um sorriso apertado. Sim. Vanessa se animou. E? Eu olhei para Rodrigo interpretando o meu papel. Eu hesitei, só o suficiente para parecer que eu lutava com a ideia. Eu não adoro a ideia. Eu admiti, torcendo as mãos no colo. Mas, se isso significa manter a paz na família, estou disposta a fazer alguns compromissos. Vanessa soltou um suspiro suave, como se tivesse recebido um título real. Meu pai grunhiu em aprovação. Isso é muito maduro da sua parte, Lorena. Minha mãe assentiu. Sabíamos que você veria razão. Razão. Claro. Vanessa, incapaz de se conter por mais tempo, se inclinou para a frente. Eu já escolhi um vestido. Ela se gabou. Quer dizer, obviamente não vai ser branco, só um champanhe bem claro. Mas eu encontrei esse corte sereia lindo, e é tão elegante. Quando eu caminhar pelo corredor primeiro, as pessoas vão achar que sou parte do cortejo nupcial. Vai ser simbólico, sabe? Uma bênção, quase, da irmã mais velha para a mais nova. Eu cerrei o maxilar com tanta força que doeu. Uma bênção? Dela para mim? Rodrigo apertou minha mão por baixo da mesa. Um lembrete silencioso para me manter firme. Isso soa interessante. Eu disse, mantendo a voz medida. Mas se vamos fazer isso, eu tenho algumas condições. A energia na sala mudou. Meus pais se tensionaram ligeiramente e Vanessa inclinou a cabeça. Condições? Ela repetiu, como se o conceito fosse estranho para ela. Rodrigo entrou suavemente. Coisinhas. Se estamos fazendo ajustes para Vanessa, vamos precisar de ajuda com os custos extras. Isso significa orçamento para um local melhor, assentos extras, catering. Ele fez uma pausa cuidadosa. Vamos precisar de algum apoio financeiro. Minha mãe acenou com a mão, dispensando. Ah, isso não é problema. Claro que vamos ajudar. Queremos que isso seja especial para vocês dois. Perfeito. Rodrigo continuou. Também, já que Vanessa vai estar na procissão, precisamos coordenar os vestidos. Então devemos pegar os vestidos na mesma boutique para garantir que as cores combinem. Os olhos de Vanessa se arregalaram de empolgação. Sim, podemos ir comprar vestidos juntas. Eu engoli minha repulsa e forcei um sorriso. Isso seria ótimo. O que eu não disse foi que eu já tinha meu vestido dos sonhos. Ele estava esperando por mim em uma boutique em outra cidade próxima, longe das mãos intrometidas de Vanessa. Meu pai grunhiu de novo. Mais alguma coisa? Rodrigo assentiu. Também vamos precisar reservar um fotógrafo e videógrafo de alto nível. Se Vanessa vai fazer parte da cerimônia, queremos garantir que seja documentado direito. Minha mãe sorriu. Claro. E finalmente eu disse, inclinando a cabeça levemente. Se Vanessa vai caminhar pelo corredor primeiro, ela não vai ser dama de honra, certo? Vanessa piscou. Hã? Eu mantive o tom leve, inocente. Bem, se ela vai ter um momento sob os holofotes, então não pode também fazer parte do cortejo nupcial. Seria foco demais em uma pessoa. Acho que é justo. O rosto de Vanessa se contraiu. Eu podia ver a hesitação piscar em suas feições. Ela não esperava perder nada nessa troca, mas ela já tinha ganhado tanto que não podia argumentar agora. Ela soltou uma risada delicada, jogando o cabelo. Acho que faz sentido. Um pequeno sacrifício por um momento tão especial, e assim eu a removi do meu cortejo nupcial. Não era uma grande vitória ainda, mas era o primeiro passo. Os dedos de Rodrigo roçaram os meus de novo, sua forma silenciosa de dizer, você conseguiu. Quando a conversa terminou, meus pais pareciam satisfeitos. Vanessa parecia triunfante, e Rodrigo e eu parecíamos ter cedido. Mas, na realidade, tínhamos montado o palco. Eles acabaram de pagar pela própria queda. Se havia uma coisa que eu aprendi crescendo na minha família, era esta.
Nunca deixe eles verem você chegando. No momento em que saímos da casa dos meus pais, Rodrigo soltou um assobio baixo. Isso foi algo. Eu expirei, o peso da noite pressionando sobre mim. Não acredito que ela realmente acha que vai conseguir. Rodrigo sorriu. Ah, ela vai tentar. Mas quando terminarmos, ela nem vai ver o que vem. O plano estava em movimento. Agora só precisávamos garantir que Vanessa, meus pais e todos os outros continuassem acreditando. Uma semana depois, Vanessa e eu estávamos em frente a um espelho de boutique, cada uma em seus respectivos vestidos. Ela girava, examinando-se de todos os ângulos, completamente absorvida no próprio reflexo. O vestido cor champanhe era bem mais nupcial do que alguém que não era a noiva deveria usar, mas eu não esperava menos. Enquanto isso, eu estava em um vestido branco simples e elegante, não o meu vestido real, claro. Aquele estava seguro, guardado, intocado pela interferência de Vanessa. Ah, Lorena, ela suspirou, girando mais uma vez. Eu só sei que as pessoas vão ficar tão emocionadas quando me virem caminhar primeiro. Vai ser um momento tão poderoso. Eu forcei um sorriso, mordendo a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Poderoso? A única coisa poderosa naquele momento seria a percepção dela de que nunca caminharia de verdade pelo meu corredor. A vendedora se aproximou, sorrindo calorosamente. Vamos dizer sim para os vestidos? Vanessa assentiu com entusiasmo. Absolutamente. Meus pais estão cobrindo o custo, claro. Eu soltei uma risada pequena e inocente. Ah, Vanessa, devemos deixar eles nos mimarem um pouco. Afinal, isso é um evento único na vida. Vanessa sorriu radiante. Minhas palavras funcionaram como um encanto. Único na vida. Ela achava que era o momento dela. Não tinha ideia de que estávamos construindo ela só para deixar cair. Rodrigo já tinha cuidado de tudo. O pedido do vestido nunca seria processado. Alguns dias antes do casamento, Vanessa receberia uma ligação avisando que houve um erro e o vestido dela não chegaria a tempo. E como ela se recusou a colocar qualquer coisa por escrito, por sugestão cuidadosa de Rodrigo, não haveria nada que ela pudesse fazer. Ela ficaria correndo no último minuto. Eu me perguntei o quanto poderoso aquele momento seria então. A próxima parte do plano? A lista de convidados. Minha mãe insistiu em cuidar dos convites sob o pretexto de facilitar as coisas para mim. O que ela realmente queria era controle. Rodrigo e eu sabíamos melhor do que discutir, então concordamos. Mas também fizemos um pequeno ajuste antes da lista final ser impressa. Veja, meus pais garantiram que os amigos de Vanessa fossem convidados, até pessoas que eu mal conhecia. Enquanto isso, alguns dos meus amigos mais próximos tinham sido misteriosamente deixados de fora. Rodrigo mencionou discretamente isso para minha mãe, fazendo parecer que ele estava do lado dela. Lorena tem estado tão estressada. Ele disse a ela. Acho que ela nem notou as mudanças. Ela engoliu. Não tinha ideia de que Rodrigo já tinha impresso um segundo conjunto de convites e enviado por trás das costas dela. Quando ela percebesse que meus amigos estavam no casamento, seria tarde demais para fazer algo. Enquanto isso, o grupo de Vanessa, os convites deles misteriosamente nunca chegariam. Tínhamos uma última decepção para montar antes do casamento. Era arriscado, mas se funcionasse, garantiria que Vanessa estivesse exatamente onde precisávamos dela no grande dia. Rodrigo e eu convidamos meus pais e Vanessa para jantar. Eu interpretei a noiva nervosa, fingindo ter dúvidas sobre nosso arranjo. Eu só não quero surpresas. Eu murmurei, mantendo a voz pequena, vulnerável. Eu sei que Vanessa quer que isso seja especial, mas não consigo lidar com mudanças de última hora. Vanessa bufou, revirando os olhos. Lorena, você se preocupa demais. Só confia em mim. Ah, Vanessa, eu já sabia que ela tinha um plano para me ofuscar. O passeio falso pelo corredor não era suficiente para ela. Ela planejava outra coisa. Só precisávamos tirar isso dela. Então eu mordi a isca. Você promete que não vai fazer nada inesperado? Eu perguntei. Sem surpresas, sem discursos extras, sem, Lorena. Vanessa sorriu afetada. Eu nem sonharia com isso. Ela estava mentindo, claro. Só precisávamos esperar para ver o que ela planejava. Porque fosse o que fosse, Rodrigo e eu estaríamos um passo à frente. Quando eles saíram, Rodrigo me puxou para os braços, sussurrando contra minha orelha. Você está indo muito bem. Eu soltei um suspiro lento, me firmando.
O palco estava montado. Vanessa não tinha ideia de que o casamento que ela achava que estava roubando nunca aconteceria para ela. Ela estava prestes a receber exatamente o que merecia. A manhã do meu casamento chegou com uma calma estranha. Eu deveria estar nervosa, o estômago em nós. Mas enquanto eu sentava na suíte nupcial tomando meu café, eu sentia só antecipação. Hoje não era só o dia do meu casamento. Era o dia em que Vanessa finalmente aprenderia como era perder. O primeiro sinal de que tudo dava errado para Vanessa veio às 9h17 da manhã. Eu estava arrumando o cabelo quando meu telefone vibrou na mesa ao meu lado. Eu olhei para baixo e vi uma mensagem da minha mãe. Mãe, Lorena, temos um problema enorme. O vestido de Vanessa sumiu. A boutique diz que nunca foi pedido. Eu senti meus lábios se contraírem. Ah, Vanessa, esse era exatamente o momento que esperávamos. Eu tomei um gole lento de café antes de responder. Ah, não, que horrível. O que aconteceu? A resposta dela foi instantânea. Mãe, não sei. Vanessa está em pânico. Ela diz que confirmou o pedido, mas eles afirmam que ela nunca fez. Você pode ligar para eles? Eu deixei a mensagem ali. Eu não ia correr para ajudar minha irmã a consertar um problema que tinha sido cuidadosamente orquestrado. 10 minutos depois, outra mensagem chegou. Mãe, Lorena, por favor, isso é um desastre. E eu finalmente respondi. Sinto muito, mas não posso me envolver agora. Estou me arrumando para o meu casamento. Tenho certeza de que Vanessa vai dar um jeito. Eu podia imaginar exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Vanessa, parada em frente a um espelho, cabelo meio feito, gritando com meus pais. Minha mãe ligando freneticamente para a boutique, exigindo saber o que tinha acontecido. Meu pai, já de terno, andando de um lado para o outro, dando ordens para quem quisesse ouvir. Enquanto isso, Rodrigo e eu, é maior que music, é maior que estávamos exatamente onde precisávamos estar. Às 10h30 da manhã, Rodrigo recebeu uma mensagem do irmão dele. Irmão, cara, você precisa ver isso. Anexada estava uma foto dos amigos de Vanessa parados do lado de fora do local, confusos e irritados. Os convites deles nunca chegaram. A resposta de Rodrigo: Rodrigo, isso é tão estranho. Talvez tenham se perdido no correio? A essa altura, meus pais deviam ter percebido que algo estava errado. A lista de convidados tinha sido alterada. O vestido de Vanessa tinha misteriosamente sumido. Mas eles estavam ocupados demais correndo para consertar tudo para juntar as peças de verdade. E foi então que o golpe final caiu. Exatamente às 12h15 da tarde, meu pai me ligou. Eu ignorei. Às 12h17 da tarde, ele ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Pai, eu respondi docemente. Lorena. Ele disse, voz tensa, temos uma situação séria. Vanessa está no local, mas eles não deixam ela entrar. Eu fingi franzir a testa. O quê? Como assim? A segurança. Ele estalou. Estão dizendo que ela não pode entrar. Eu suspirei, me mexendo na cadeira. Ah, pai, que estranho. Eu disse especificamente ao local que só convidados deveriam entrar. Talvez o nome dela não estivesse na lista. Houve uma pausa. O momento em que eu soube que meu pai tentava juntar tudo. Você fez isso. Ele finalmente disse, voz caindo. Eu sorri. Fiz o quê? Você armou para ela. Eu inclinei a cabeça, fingindo confusão. Pai, não sei do que você está falando. Você sabe que eu estive tão ocupada com o planejamento do casamento. Eu nem cuidei da lista de convidados. Mamãe cuidou. Outra pausa. Eu podia ouvir a voz da minha mãe ao fundo, frenética. Vanessa gritando como uma banshee. Meu pai baixou a voz. Conserta isso. Agora. Eu soltei uma risada pequena. Pai, sou a noiva. Acho que não devo lidar com isso logo antes de caminhar pelo corredor, não acha? Ele expirou bruscamente. Lorena, tenho que ir. Eu cantarolei. Então encerrei a ligação. Eu me virei para Rodrigo, que tinha ouvido tudo, sua expressão positivamente alegre. Ela está do lado de fora? Ele perguntou. Eu assenti. Perfeito. Enquanto eu estava dentro da suíte nupcial, segura e serena, Vanessa perdia a cabeça na entrada. A segurança, que tinha sido bem instruída com antecedência, se manteve firme. Eu não ligo para o que a lista diz. Vanessa gritou. Esse é o casamento da minha irmã. Me deixem entrar. Um dos guardas checou a prancheta. Senhora,
Se seu nome não estiver na lista, não podemos permitir a entrada. Política do local. Vanessa se virou para meu pai. Pai, faça alguma coisa. Mas meu pai, pela primeira vez na vida, estava completamente impotente, porque não havia prova, nenhum e-mail, nenhum acordo escrito, só a palavra dele contra a nossa. Vocês estão cometendo um erro. Ele alertou os guardas, mas eles não se importavam. Estavam sendo bem pagos para fazer o trabalho, e o trabalho era manter Vanessa fora. Dentro, a música começou a tocar. Eu estava na entrada da capela, buquê na mão, irradiando paz enquanto meus convidados se viravam para me olhar. Havia sussurros. As pessoas tinham ouvido, as pessoas sabiam. E ainda assim, enquanto eu dava o primeiro passo pelo corredor, eu sentia algo que nunca tinha sentido antes. Liberdade. Eu não caminhava mais na sombra de Vanessa. Esse era o meu momento. Eu captei o olhar de Rodrigo no altar. Seu orgulho, seu amor, seu silencioso nós conseguimos. Do lado de fora, minha irmã provavelmente ainda gritava. Dentro, eu finalmente estava livre. Quando a cerimônia de casamento terminou e Rodrigo e eu fomos oficialmente declarados marido e mulher, uma onda de triunfo me invadiu. Pela primeira vez na vida, Vanessa não tinha vencido. Ela não tinha tomado algo de mim. Ela não tinha me feito uma reflexão. Mas a batalha real estava só começando, porque do lado de fora, Vanessa não tinha terminado. Quando nos dirigimos para o salão de recepção, a atmosfera estava elétrica com sussurros. As pessoas sabiam que algo tinha acontecido. Alguns convidados tinham saído e visto o caos pessoalmente. Outros tinham ouvido pela rede familiar. E aqueles que não sabiam, podiam sentir a tensão. Eu vi minha mãe e meu pai parados perto da entrada, rostos como nuvens de tempestade. Eles nem tinham me parabenizado, mas honestamente, isso não surpreendia. Eu não era a prioridade deles hoje. Vanessa era. Eu apertei a mão de Rodrigo. Pronto para a próxima rodada? Ele sorriu. Ah, eu estava esperando por isso. Mal chegamos à nossa mesa antes de minha mãe vir furiosa. Lorena. Sua voz era afiada, controlada, mas os olhos, furiosos. Eu me virei para ela com a expressão mais inocente que consegui. Mãe, que bom que você pôde vir. Não é um dia lindo? Ela não mordeu. Você humilhou sua irmã. Ela sibilou. Rodrigo soltou uma risada pequena e divertida. Como, exatamente? Ela estava lá fora chorando na frente de todo mundo. Minha mãe estalou. Você armou para ela. Eu fingi profunda confusão. Mãe, eu realmente não entendo. Enviamos os convites meses atrás. Se o nome de Vanessa não estava na lista de convidados, não foi algo que eu cuidei. Talvez você devesse perguntar o que deu errado. Ela gaguejou, olhos se estreitando. Eu me perguntei exatamente isso quando a segurança nos disse que ela não estava na lista. Meu pai cortou. Sua voz era baixa, controlada, mas por baixo havia pura fúria. E eu inclinei a cabeça. E eu percebi algo. Vocês estiveram nos manipulando o tempo todo. O silêncio ao nosso redor era ensurdecedor. Os convidados nas mesas próximas estavam ouvindo. Minha mãe se inclinou, voz tremendo. Vocês acham que são tão espertos, não é? Rodrigo sorriu afetado. Não achamos, senhora. Sabemos. Eu observei, enquanto a percepção acertava totalmente meus pais. Eles tinham sido manipulados. Tinham financiado meu casamento. Tinham caído em cada armadilha. E agora Vanessa estava do lado de fora, humilhada. Os lábios da minha mãe tremiam de raiva. O rosto do meu pai era de pedra fria. E então, no momento mais perfeitamente cronometrado da minha vida, Vanessa irrompeu pelas portas. Suspiros percorreram o salão de recepção enquanto Vanessa entrava tempestuosamente. Seu rosto estava borrado de rímel, olhos inchados de tanto chorar. E ela ainda estava com roupas do dia a dia, sem vestido, sem grande entrada, sem momento de triunfo, só raiva. Ela marchou na minha direção, mãos tremendo. Você, ela sibilou. Eu dei a ela um sorriso brilhante e educado. Ah, Vanessa, eu não tinha certeza se você viria. Ela soltou uma risada afiada e furiosa. Você está falando sério? Você me deixou do lado de fora. Você destruiu meu pedido de vestido. Você manteve meus amigos fora. E agora está sentada aqui agindo como se eu fosse a louca. A sala inteira ficou em silêncio. Todo mundo observava. Minha mãe estendeu a mão para o braço de Vanessa. Querida, talvez devêssemos. Não, Vanessa puxou o braço. Eu quero ouvir ela dizer.
Quero ouvir ela admitir. Eu inclinei a cabeça. Admitir o quê? Os olhos de Vanessa queimavam nos meus. Que você fez isso comigo de propósito. Eu tomei um gole lento do meu champanhe. Então coloquei a taça na mesa e me inclinei para a frente. Vanessa, eu disse suavemente, para que só ela e meus pais ouvissem. Você fez isso consigo mesma. A respiração dela falhou. Eu sorri. Você tentou tomar meu momento. E deu errado. As mãos dela se fecharam em punhos. Você acha que venceu? Ela sussurrou. Eu me recostei. Eu sei que venci. Rodrigo riu ao meu lado. Você vai superar, Vanessa. Esse foi o ponto de ruptura final. Com um grito frustrado, Vanessa pegou um copo da mesa mais próxima e jogou. Bem em mim. O copo nunca me acertou. Rodrigo, que esperava algo assim, pegou no ar. Houve um suspiro coletivo dos convidados. Vanessa congelou. Meu pai agarrou o braço dela. Chega. Minha mãe parecia horrorizada. E então eu ouvi os murmúrios dos convidados. Ela perdeu a cabeça. Não acredito que ela fez isso. Ela está se envergonhando. Isso é culpa dela. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Pela primeira vez na vida, ela percebeu que ninguém estava do lado dela. Nem mesmo nossos pais. Rodrigo colocou o copo na mesa com cuidado. Então se virou para meu pai. Acho melhor vocês levarem Vanessa para casa, ele disse. Meu pai pela primeira vez não discutiu. Ele assentiu rigidamente, agarrou o braço de Vanessa e a levou embora. Minha mãe hesitou, olhando para mim. Eu não disse uma palavra. E finalmente, depois de um longo momento, ela se virou e seguiu meu pai para fora. As portas se fecharam atrás deles. Eu soltei um suspiro profundo. E então, no momento mais surreal da minha vida, a sala inteira explodiu em aplausos. As pessoas bateram palmas, vibraram, e enquanto Rodrigo me envolvia nos braços, pressionando um beijo na minha testa, eu percebi algo. Eu finalmente estava livre. O ar parecia mais leve depois que meus pais e Vanessa saíram. Pela primeira vez na vida, eu não esperava pela próxima briga. Eu não me preparava para outra traição. Eu estava casada, feliz, livre, e Vanessa tinha sido exposta. A recepção seguiu rapidamente depois da saída dramática. As pessoas estavam ansiosas para mudar o clima, e eu não podia culpá-las. A música recomeçou, as bebidas fluíram e risadas encheram a sala. Eu dancei com Rodrigo, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Era surreal. Eu tinha passado a vida inteira lutando por migalhas de amor e atenção dos meus pais. Tinha desperdiçado anos tentando ser suficiente, e no final, eu tinha perseguido algo que nunca foi real. Eu não precisava da validação deles. Eu tinha minha própria vida agora. Um marido que ficava ao meu lado, amigos que estavam lá o tempo todo, uma família que eu construía para mim, Vanessa, meus pais. Eles não faziam mais parte disso. E esse pensamento, esse era o sentimento mais libertador de todos. O voo da lua de mel era cedo na manhã seguinte. Rodrigo e eu mal conseguimos 4 horas de sono antes de ir para o aeroporto. E enquanto esperávamos para embarcar, meu telefone vibrou. Minha mãe. Eu suspirei, encarando a tela. Rodrigo olhou. Não faça isso, ele disse. Não deixe eles te arrastarem de volta. Eu sabia que ele tinha razão, mas algo em mim precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Então eu atendi. Mãe. Um momento de silêncio. Então, você realmente fez isso dessa vez. Eu fechei os olhos. Mãe, se você está ligando para me dar sermão, sua irmã está devastada, Lorena. Ela estalou. Você a envergonhou na frente de todo mundo. Como você pôde? Como você pôde? Eu soltei uma risada suave. Mãe, você está realmente me perguntando isso? Eu perguntei. Depois de tudo que ela fez, minha mãe bufou. Ela não merecia esse nível de humilhação. Você deveria ter deixado ela caminhar pelo corredor. Teria machucado tanto assim, e lá estava. A confirmação final. Mesmo depois de tudo, mesmo depois que meu casamento quase foi roubado de mim, minha mãe ainda acreditava que eu deveria ter me afastado para Vanessa, que eu deveria ter deixado ela vencer, que eu não merecia ter algo para mim. E naquele momento, eu finalmente soltei qualquer última esperança de que meus pais mudariam. Eles não mudariam, nunca mudariam. Eu expirei. Sabe de uma coisa, mãe? Eu não ligo mais. Uma pausa. Como? Eu não ligo para o que você acha. Eu disse, minha voz firme. Não ligo para o que você, papai ou Vanessa dizem sobre mim.
Eu terminei. Lorena. Eu a cortei. Não, mãe, me escute. Eu endireitei as costas, apertando o telefone com força. Eu passei a vida inteira sendo a reflexão nessa família. Eu continuei. Passei anos deixando você e papai colocarem Vanessa em primeiro lugar. Deixei vocês me fazerem sentir menos que ela, como se eu tivesse que lutar pelo mínimo do amor de vocês. Minha mãe ficou em silêncio, mas não mais. Eu disse, voz inabalável. Essa foi a última vez que vocês tentaram tomar algo de mim, e não funcionou. Eu não vou ser manipulada de novo. Não vou lutar por um lugar na família de vocês, porque eu não preciso de um. Lorena, não seja ridícula. Ela disse, voz afiada agora. Somos seus pais. Somos família. Você não simplesmente sai da família. Eu sorri. Então talvez vocês não devessem ter me tratado como uma estranha a vida toda. E então, antes que ela pudesse dizer outra palavra, eu desliguei. Rodrigo me observava com cuidado. Você está bem? Eu soltei um suspiro. E pela primeira vez em anos, eu realmente quis dizer minha resposta. Sim, estou bem. Porque eu estava. Eu não estava triste. Eu não estava com raiva. Eu não esperava mais a aprovação deles. Eu estava livre. Rodrigo envolveu um braço ao meu redor, pressionando um beijo na minha têmpora. Orgulhoso de você. Eu sorri, me inclinando nele. Enquanto embarcávamos no avião, eu senti um peso sair dos meus ombros. Era isso. Um novo capítulo. Uma nova vida. Uma onde eu não lutava para caber nas expectativas de alguém. Uma onde eu escolhia minha própria felicidade. E enquanto o avião decolava, deixando tudo para trás, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu finalmente tinha vencido.